Então, gente, hoje nós vamos começar o estudo das inequações, certo? Então, o que é que acontece? Nas aulas anteriores, nós estudamos o que é uma equação, certo? Então, uma equação é sempre a ideia de igualdade. Vou dizer aqui que uma equação é a ideia de igualdade, certo? Já uma inequação nos traz uma ideia de desigualdade, certo? Em uma equação, tanto o resultado do primeiro membro como o resultado do segundo membro tem que ser iguais. Já na inequação, nós vamos ter que os termos do primeiro e do segundo membro podem ser diferentes. Ou seja, pode ser um maior que o outro, um menor que o outro, podem ser diferentes, podem apresentar respostas diferentes. Então, toda e qualquer sentença matemática em que se usa o símbolo diferente, diferente de, ou seja, o símbolo diferente, certo? Esse é o símbolo de diferente, representa uma desigualdade. A gente vai estudar agora, primeiramente, o que é uma desigualdade. Então, vamos lá? Eu havia falado anteriormente, toda sentença matemática que utiliza o símbolo diferente de representa uma desigualdade. Então, aqui nós temos um exemplo. 2 mais 5 é diferente de 10, porque 2 mais 5 é igual a 7. Então, 7 é diferente de 10. Então, nós não temos uma igualdade. 3 ao quadrado é diferente de 2 ao cubo, porque 3 ao quadrado é o mesmo que a gente fazer 3 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, é diferente. E 2 vezes 7 dá 14, que é diferente de 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7 que dá 49. Ou seja, então é diferente. Então, a gente pode dizer que se A for diferente de B, poderá ocorrer que pode ocorrer de A ser maior que B ou A ser menor que B, certo? Então vamos ver aqui os exemplos. Nesse contexto aqui, nós vamos começar a analisar essas questões, né? De que A pode ser maior do que B ou B pode ser maior do que A. Então, 2 mais 5 é igual a 7, né? 7 é menor do que 10. Então, vamos dizer que 2 mais 5 seja A e 10 seja B. Então, 3 ao quadrado é igual a 9. 9 é maior do que 8. Então, vamos dizer que 3 ao quadrado seja A e 2 ao cubo seja B. E aqui nós temos 2 vezes 7, que dá 14, certo? É menor que 7 ao quadrado, que é 49. Então, nós temos aí a ideia, a prova de que A pode ser maior do que B, ou B pode ser menor do que A. Ou, na verdade, A pode ser maior do que B, ou A pode ser menor do que B. Ou seja, o primeiro e o segundo termo pode ser maior ou menor, independente da operação que tenha sido realizada anteriormente. Então, assim como as equações, as inequações também possuem primeiro e segundo membro. Então, vamos identificar quem são eles. Então, aqui nessa primeira inequação, nós temos que 2 mais 5 é o primeiro membro, certo? E 3 é o nosso segundo membro. Na diferença aqui, 3 ao quadrado e 2 ao cubo, 3 ao quadrado é o primeiro membro. E 2 ao cubo é o segundo membro. Nesse terceiro exemplo, aqui nós temos que 2 vezes 7 é o primeiro membro, certo? E 7 ao quadrado é o segundo membro. Então, vamos dizer que tudo que está à minha esquerda, possivelmente esteja à direita de vocês, tudo que está à minha esquerda é primeiro membro e tudo que está à minha direita é segundo membro, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Então, nós chegamos até as propriedades das desigualdades. Então, para toda e qualquer propriedade, vale a propriedade transitiva. Ou seja, um pode ser maior do que o outro. Como, por exemplo, se eu tenho que A é maior que B e que B é maior que C, então eu digo que A é maior que C. Aí nós vamos chegar a um exemplo numérico. Vamos dizer que 10
é maior que 9, certo? E 9 é maior que 8. Então, eu posso dizer, eu chego à conclusão de que 10 é maior que 8. Então, a gente vai dizer que esse... Deixa eu pegar aqui outro lápis. Achei aqui um outro lápis. Então, vamos dizer que 10 é o A, 9 é o B e 8 é o C. Certo? Então, nós temos aí 3 números diferentes. Então, se 10 é maior que 9, quer dizer que 10 é maior que 8 também. Isso acontece também na forma reversa, na forma ao contrário. Certo? Se eu digo que 8 é menor que 9, eu digo também que 8 é menor que 10. Tá bom? Então, pode acontecer tanto na ida, que no caso é a questão da questão crescente, como na questão decrescente. Agora, vamos lá para os princípios. Então, as desigualdades, elas possuem três princípios, certo? Na verdade, são dois. O primeiro princípio é o princípio aditivo. Esse princípio nos diz o seguinte: quando adicionamos o mesmo número aos dois membros de uma desigualdade, obtemos uma nova desigualdade de mesmo sentido que a primeira. Ou seja, se eu adicionar um número qualquer, por exemplo, colocar 1 nos dois lados da minha desigualdade, eu vou obter uma nova desigualdade. Então, nós vamos aqui ver os exemplos para a gente poder ver essa questão na prática, né? Então, vamos aqui. Eu tenho aqui a desigualdade. 10 é maior que 3. Então, vamos adicionar o número 2 aqui e aqui. 2 no primeiro membro e 2 no segundo membro. Então, a gente vai colocar 10 mais 2 é maior que 3 mais 2. 10 mais 2 é igual a 12, que é maior que 3 mais 2, que é igual a 5. Então, nós adicionamos o 2, certo? Tanto no primeiro como no segundo membro, e nós obtemos novamente uma desigualdade. Nós obtemos que o 12 é maior que 5. Agora, vamos ver aqui no nosso segundo exemplo. Então, eu vou ter 1 mais 2 é menor que 10 mais 2, certo? 1 mais 2 é igual a 3 e 10 mais 2 é igual a 12. Então, eu obtive aí uma nova desigualdade, certo? Então, quando a gente multiplica um mesmo número em ambos os lados, nós obtemos novas desigualdades. Agora, vamos ver com números negativos, né? Vamos somar aqui menos 2 a ambos os lados, né? Então, nós vamos ter 10 mais menos 2 é maior que 3 mais menos 1. Aí a gente aplica o jogo de sinal, né? 10 mais com menos é igual a menos 2. É maior que 3 mais com menos, que é 2. 2, né? Então, 10 menos 2 é 8, que é maior que 3 menos 2, que é 1. Certo? Então, tanto com números positivos quanto com números negativos, nós vamos obter sempre uma nova desigualdade. Aí aqui nós vamos aplicar no nosso segundo membro, né? Então, a gente vai ter 1 mais menos 2 é menor que 10 mais menos 2. Então, 1 mais com menos, menos 2 é menor que 10 mais com menos, menos 2. Então, entre 2 e 1, quem é o maior? O 2, né? Então, menos 2 menos 1 é 1. 10 menos 2 é 8. Então, um número positivo sempre será maior que um número negativo. Então, independente do número que a gente some, certo? Seja positivo ou negativo, nós sempre vamos obter uma nova desigualdade. O segundo e último princípio é o princípio multiplicativo. Sempre que a gente multiplicar os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número positivo, obtemos uma nova desigualdade de mesmo sentido que a primeira, certo? Então, a gente está trabalhando aí com a ideia de números positivos, né? Então, vamos ver na prática como é que fica essa questão. Então, nós temos aqui 10 é maior que 3, como do exemplo anterior, e agora nós temos que menos 4 é menor que menos 1. Lembre-se que quando a gente vai comparar números inteiros, que são números negativos, o maior é sempre aquele que está mais próximo do zero, tá certo? Então, vamos multiplicar aqui em ambos os lados o número 2. Então, a gente vai fazer 10 vezes 2 é maior que 3 vezes 2. Então, 10 vezes 2 é igual a 20,
que é maior que 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, nós obtemos aí uma igualdade, praticamente igual à primeira, né? E aqui a gente vai ter menos 4 vezes mais 2 é menor que menos 1 vezes mais 2. Então, vamos lá, né? Menos com mais é igual a menos. 4 vezes 2 é igual a 8. É menor que menos com mais é igual a menos. 1 vezes 2, 2. Então, menos 8 é menor que menos 2, certo? Então, aqui nós temos uma desigualdade igual, né? Igual à primeira desigualdade. Então, sempre que a gente multiplicar os mesmos números, tanto no primeiro quanto no segundo termo, nós vamos obter um número, uma desigualdade, tá certo? E aí nós chegamos à parte de, professor, e se a gente multiplicar um número negativo, tanto no primeiro quanto no segundo termo, como é que fica? Aí a gente vai analisar, né? Vamos lá? Então, aqui nós vamos observar o exemplo. 10 é maior que 3. Então, nós vamos multiplicar por menos 1 ambos os lados, certo? Então, a gente vai fazer 10 vezes menos 1 é maior que 3 vezes menos 1. Aí a gente aplica o jogo de sinal, né? Mais com menos é igual a menos 10. Vamos deixar aqui um espaço. Mais com menos é igual a menos. 3 vezes 1 é igual a 3. Entre 10 e menos 3, quem é o maior? Menos 3, né? Vamos lembrar lá da classificação dos números inteiros. Como é que a gente classifica entre maior e menor. Entre os números negativos, o maior será sempre aquele que tiver mais próximo do zero. Então, a gente diz que quando multiplicamos os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número negativo, obtemos uma nova desigualdade com sentido inverso. Mas por que, professor, a gente vai com sentido inverso? Porque automaticamente, quando a gente multiplica por menos 1, a gente observa que em um dos lados a numeração vai mudar. Então, um sempre vai ficar menor do que o outro. Então, vamos ver aqui naquele exemplo. Menos 4 é menor que menos 1. Vamos lá? Vamos multiplicar por menos 1? Então, menos 4 vezes menos 1 é menor que menos 1 vezes menos 1. Então, menos com menos é igual a mais. 4 vezes 1 é igual a 4. Vamos deixar aqui o espaço. Menos com menos é mais. 1 vezes 1 é igual a 1. Entre 4 e 1, quem é o maior? O 4, obviamente. Então, observaram que já mudou? Então, nós vemos que o sinal mudou e também a ordem de colocação do número também mudou. O 1 acabou sendo menor e o 4 acabou sendo maior pela questão da ordem crescente, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. E logo mais abaixo aí vocês vão ter uma atividade para vocês resolverem sobre essa atividade e sobre esse conteúdo, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.